informação. Uma outra ótima pergunta dela, que talvez aconteça com bastante frequência aí, é se é possível trabalhar e estudar na Nova Zelândia. Sim, é possível. Aí existe o visto de estudante, tem uma variação, né? Quando o estudante chega aqui, ele pede para fazer uma variation of the student visa, e a escola tem que permitir, tá? Então os pais têm que permitir, sim, mas a escola também. Então geralmente nossas escolas até agora permitem até 10 horas por semana. Legalmente, o Serviço de Imigração permite até 20 horas por semana, mas as escolas de high school não gostam que os seus estudantes façam tanto tempo de trabalho. Então, eles permitem até 10 horas no máximo. O que acontece se eles fizerem mais, se eles trabalharem mais? Eu não sei, nunca aconteceu, viu, Guto? Os nossos brasileiros de high school não estão muito interessados em trabalhar, não. Mas... Tá bom. Ou seja, o ideal é que o aluno vá com totalmente funded, como que eu posso dizer? É funded, eles não podem contar com isso para terminar, para completar a experiência deles, né? É uma coisa, é um plus, né? Como uma experiência a mais, e até que seja interessante ter aquele dinheiro, mas que ele não dependa ou não precise disso para completar os seus estudos aqui. Tá? E tendo essa informação muito importante, com certeza uma das maiores perguntas que eu sei, Kátia, que não é fácil de responder, porque depende de inúmeros fatores, mas uma das perguntas que eu mais recebo do pessoal é: legal, tô animadíssimo, quero fazer intercâmbio, fala quanto custa que eu vou pegar agora, quanto custa? E a gente fala, tem um processo, tem que estudar para ver, né, data, aonde vai ficar. Então eu sei que é uma range muito ampla, né? Mas eu nem me preparei para essa resposta, porque geralmente essa questão a gente tem, né, no normal a gente passa para os agentes e tal, e lá no Brasil eles vão acrescentar lá o seguro, a parte aérea, e sempre que vem os grupos, tem um líder que vem trazendo os grupos, então eu fico sem saber como responder a essa pergunta, mas assim, se você quer que eu lhe fale a média de anuidade das escolas, as escolas públicas na Nova Zelândia, elas são totalmente gratuitas para o neozelandês, mas elas cobram taxas dos estudantes internacionais, que isso é importação, né? Um dos setores de importação importação não, que é, na verdade, exportação. A gente está trazendo os estudantes, mas está oferecendo o serviço da Nova Zelândia. Então, é uma coisa que faz parte, é um setor importante na economia do país, tá? Então, as escolas variam entre 13 a 18 mil dólares por ano, isso é a anuidade escolar, tá? Aí, além disso, vem, obviamente, a família hospedeira, né, o seguro, nossos serviços, eu posso falar que a gente cobra, em geral, 1.400 ou 1.500 dólares neozelandeses por semestre, e por ano não chega a 2.000 dólares neozelandeses. Pelo serviço de toda a orientação, né, antes da chegada, durante a chegada e durante todo o programa, tá? Então, assim, para dar um guideline, tá? Sim. Mas, assim, depende muito. As escolas, essa anuidade que eu falei, escolar é por ano. Então, o programa semestral é metade, né? Então, é menos do que isso. Mas, assim, varia de escola para escola, cidade para cidade. As escolas de Auckland são as escolas mais procuradas. Então, elas têm uma estrutura mais bem servida no internacional, porque tem que ter mais funcionários, então elas são mais caras, tá? Do que uma escola, digamos, numa cidade menor, como em Napier ou como em Taupo, né? Que são escolas que têm uma estrutura menor, né? E são escolas excelentes. Eu gosto muito das opções nas escolas pequenas, porque são escolas onde os estudantes têm uma interação ainda mais autêntica, às vezes, né? Porque não tem muitos estudantes internacionais, então eles não podem estar andando com brasileiros ou com italianos, eles têm que fazer mais amizades com os locais, né? Então, isso é bacana. E no caso eu tô te colocando no spot, porque eu sei que... Pode colocar, já tô acostumada. No caso do Gap Year, vamos falar, porque assim, eu sei que vai ter alunos, nossos inclusive, que querem passar por essa experience, né? Então, assim, eles já acabaram, eles realmente querem fazer uma experiência que seja de 3 meses, né? Que seria um termo, né? Então, se a gente fosse colocar só em termos da escola, como que seria, quanto que ficaria mais ou menos esse um termo do Gap Year? Ok,
um termo do Gap Year, Guto, eu deveria estar com um tarifário aqui, né? Então, digamos, se a gente colocou ali, se a gente pegar uma taxa de, digamos, 18 por ano de escola, então, digamos, 4, acho que seria com matrícula, né? Anuidade seria em torno de 4, mas tem matrícula, digamos, seria 4.500 de escola. Aí vem família hospedeira, seguro, né, viagem em cima disso aí e os nossos serviços, tá? As nossas taxas e as taxas, né, referentes à chegada até aqui. Bacana, bacana. Eu para ter uma ideia, só para eu poder... É só para ter uma ideia, eu prefiro acertar com você, a gente prepara um tarifário e você aí responde cada um, porque varia bastante, né, digamos, de uma escola pequena, digamos, né, a gente tem uma escola fantástica numa cidade pequena que chama Wanganui High School, ela tem um preço bem favorável, porque está numa cidade menor, e a escola quer incentivar, além de estar numa cidade menor, ela gosta, ela acredita na diversidade, então ela tem um preço bem mais, né, e tem uma escola Rangitoto, que é super procurada, McLean's, entendeu? Então ela é bem mais cara. Né? Essa Rangitoto aí eu mostro para os alunos aqui, eles ficam malucos. É maravilhosa. É maravilhosa, é maravilhosa. Mas tem outras do mesmo pote, hein? McLean's não fica atrás, Takapuna não fica atrás, Long Bay, né? Agora congelou um pouco, né, Guto? Não sei se você está me escutando. Congelou um pouquinho, eu perdi, eu acho que uns 2 minutos que eu perdi, eu estava fora do ar, tá? Se teve alguma informação importante, você quer fazer mais alguma pergunta, Guto? Hum. 3 meses em uma escola de um preço legal, para a gente poder já levar uma turma no ano que vem, em 2021, provavelmente na metade ali do ano, mais ou menos, seria o que seria ali no terceiro terço, né? Então a gente vai montar, a gente vai escolher, vamos montar e aí a gente vai ter um tarifário, um valor fechado para fechar uma turminha e já ir para Nova Zelândia aí no ano que vem e levar pra galera. Então, o que a gente vai fazer, eu e a Miss Kátia, a gente vai estudar uma escola bacana, um valor legal, vamos preparar um pacote prontinho, porque daí vai ficar mais fácil para os alunos, eu tenho certeza que a gente não vai... Porque às vezes o range, né, você tem uma wide... Quando tem muitas opções, aí fica difícil do estudante decidir. É bom a gente preparar, ter uma noção do perfil dos estudantes, da cultura do país, né, que você tem bastante aí, então a gente vai conseguir montar uma coisa legal. Perfeito. Pelo que eu vi, só me tira uma dúvida, um American Dollar seria quantos New Zealand Dollars? Olha, isso tem variado, né? Mas está assim, a paridade, um americano está quase 2 neozelandeses. Tem mudado isso. Tá bom? Não, é porque o Yen e o American Dollar é sempre muito próximo, né? Então, pelos preços que você já estava fazendo, eu estava falando assim, quanto será que fica? Mas agora que você falou isso, fiquem tranquilos, Springers, vai dar tranquilo. Vamos verificar, porque tem oscilado bastante, né, também, né, Guto? Mas vamos verificar. Eu sei que tem mudado bastante. De 2015 para cá, quando em 2015, né, fomos para fazer uma viagem de família para os Estados Unidos, estava $1 neozelandês, valendo um pouco menos do que o dólar americano. E depois disso só aumentou, né, a discrepância. Mas passeia depois, então. Espera baixar. Pois é. Então é isso. Posso responder mais alguma pergunta? Como é que você está de tempo? Vamos lá. Tem mais 2 perguntas interessantes aqui, ó. Ok. Se o aluno está com 17 anos e não concluiu o ensino fundamental, tá? Mas fundamental ou médio? Ensino médio. Realmente, ele colocou, mas ele se preparou para o ensino médio. Isso é possibilidade de reclamação o fundamental é equivalente ao primário. Aí precisa... o médio. Deve ser. Senão não vai conseguir. O aluno que não concluiu o médio pode terminar com apenas um termo na Nova Zelândia? Por exemplo, o último termo? Não, chegar para o último termo apenas é o único termo onde a gente não é descável, as escolas não aceitam estudantes que vêm fazer apenas o último termo, porque é um termo muito curto. Eles iniciam logo na parte dos exames acadêmicos, para quem vai fazer os exames nacionais, e o estudante internacional,
ele vai fazer uma programação alternativa de esportes, de viagens, de geografia. Então, eles não acham adequado que o estudante venha para fazer 2 semanas de escola, ou 3 semanas, e entre logo só num programa alternativo, entendeu? Entendi, então, ele pode vir fazer um termo apenas, se for o termo 1, 2 ou 3, mas não o 4 apenas. Ele só pode fazer o 4 se ele vier fazer o 3 e o 4. E o 4. Tá? Perfeito. Tinha uma dúvida para mim, que isso é muito importante, eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber. Ele concluindo o 3º, 4º termo aí, a graduação dele, que seria aqui o ensino médio, né? Aham. A graduação dele, a certificação, a graduação dele é aceita pelo MEC? Sim, ele é aceita pelo MEC desde que o boletim esteja razoável. Ele não vai sofrer tanto, ele não vai ter que na expressão como eles estudantes falam, eles não vão ter que ralar tanto, ou seja, eles não vão ter que trabalhar tão arduamente como no Brasil, no sentido de que os professores aqui não vão exigir deles o mesmo grau de dedicação e de resultado que eles esperam dos neozelandeses. Não seria nem justo, porque eles não são daqui, não é a mesma língua, eles não estão chegando, né, eles estão chegando no meio do ano, mas os estudantes vão ter que ter frequência 100%, não pode, né, a pontualidade também, participação em sala de aula, fazer as tarefas que os professores pedem. As provas eles vão fazer, mas novamente, os resultados nessa prova não é o que vai constar no boletim dele. O boletim dele vai ser baseado basicamente nesses fatores todos, entendeu? Frequência, pontualidade, participação em sala de aula e a efetuação das tarefas. E aí, com um boletim satisfatório, que geralmente todo mundo é super, né, realista conseguir, ele é aceito no Brasil. Ele leva aquele boletim, o boletim tem que passar por uma tradução juramentada, ou seja, um tradutor juramentado tem que traduzir, e ele apresenta na escola e acabou o ano acadêmico, tá? Agora, se vai um boletim negativo, o estudante faltou muito, o estudante só chegou atrasado, o estudante não participou de sala de aula, aí não tem, entendeu? A gente fala sempre isso para os estudantes, para que eles também não venham e voltem com essa ilusão de que qualquer boletim adquirido aqui vai ser aceito no Brasil. Tá? Mas geralmente a gente não tem problema, Guto. São raros os casos de estudantes que voltam com um boletim muito negativo, até porque a gente está sempre lembrando, né? Tem os feedbacks das escolas, a gente manda para os pais, né? Bacana. Então, e aí uma dúvida que eu tenho, que eu sei que vai rolar, é comum aqui no Japão também. No caso, o aluno que fizer o ensino médio, ele estiver dentro da idade, mas ele fizer, vamos supor, vou colocar 2 situações aqui. Ele fez ele concluiu o ensino fundamental 2, ele, através do EJA, sabe? Supletivo. Certo. Não tem problema nenhum, aceito tranquilamente. Não temos problema de aceitar isso aqui. Já tivemos outros estudantes que completaram com... Isso é para o GAP, você está falando? Yes, para o GAP. Certo, não tem problema. Não tem problema. E no caso de homeschooling? Não acredito que seja um problema. Eu posso verificar, não tivemos ainda, mas eu não acredito que vai ser um problema. A Nova Zelândia não é tão exigente com essa questão de ano, né? Levou bomba no Brasil, pode fazer intercâmbio aqui? Pode. O fato de repetir o ano escolar não vai impedir que ele possa fazer os estudos aqui. O que é mais importante para a gente aqui é que o estudante tenha referências positivas de caráter, queira participar de sala de aula, porque ter tido um problema em uma determinada área da sua vida, né? Às vezes a pessoa passa por dificuldades, muda, existe uma mudança familiar que mexe com a estrutura do estudante, um divórcio, uma doença em casa, né? Um falecimento próximo, tudo isso mexe com a rotina das pessoas. Então a Nova Zelândia é muito empática, né? Isso não impede que o estudante venha fazer. Agora, é importante que ele tenha assim, uma boa referência de caráter, queira seguir as regras do programa, para que aqui ele possa estar seguro, né? E não vai ser um estudante problemático na aula, de faltar, de rebelde e tudo mais. Isso é que é importante, entendeu? Então, ele ter feito o supletivo ou ter feito, né? Isso não tem problema, tá? Que bacana. Então, porque aqui no Japão funciona da seguinte maneira, é por idade. Se o aluno nunca estudou na vida, ou se ele saiu do Brasil e veio para o Japão
com 15 anos, ele vai entrar no que aqui chama de coco, se eu não estiver errado. Ou seja, não interessa que ele nunca estudou antes, ele está em idade escolar, ele vai entrar nessa, sabe? Nesse ano escolar. Esse ano escolar. Na Nova Zelândia seria o mesmo, então? Em geral, sim, porque eles acham que a idade cronológica do estudante é muito importante para a socialização. Então, não vai colocar um estudante de 16 anos com os de 12, entendeu? Só porque ele perdeu um tempo acadêmico. Não vai fazer isso. Então, eles vão colocar no ano referente à faixa etária dele, tá? Muito bom. Geralmente é isso. Legal. Tá? Eu tive uma outra pergunta aqui que você falou sobre programação com os alunos uma vez que eles estão aí. Qual o tipo de programação que os alunos teriam? Ok, na chegada a gente tem essa programação de orientação, né, que é um aquecimento para a vida, para os aspectos culturais, as regras do programa e tudo mais. Durante o programa, os estudantes ficam muito inseridos com as programações que são oferecidas pelas escolas, que são muitas, né? Ali eles têm com as suas famílias, têm com as escolas, as viagens de escola, passeios de geografia, passeios esportistas. O que a Discovery também oferece são viagens de férias, que são opcionais, o estudante não tem que participar das nossas viagens, mas ele pode participar de viagens que são organizadas por outras agências que sejam aprovadas pelas escolas. Eles não podem viajar simplesmente, eu quero fazer essa viagem, está aqui o roteiro, eu vou embora. Não, a escola tem que aprovar, tá? E tem outros agentes que oferecem, que se especializam em programações para menores de idade, porque é mais complexo, né? Mais responsabilidade, exige, né, toda aquela coisa de quem vai monitorar o horário de chegada, o horário de estar todo mundo de volta no hotel e tudo mais. Mas existem essas programações nas férias escolares e tem também programações de finais de semana prolongados, viagens curtas que as escolas oferecem e que a gente também de vez em quando oferece, mas também não é obrigatório. O estudante participa se quiser. Se quiser, claro. E também tem um custo extra, né? Também tem um custo extra, porque a gente vai ter que organizar e pagar funcionários e hospedagem e tudo mais, tá? Mas assim, em geral, Guto, eu diria que o estudante que vem fazer o high school, ele já tem atividades o suficientes com a sua escola e com as suas famílias hospedeiras. Eu acho que fazer uma viagem durante um semestre já está ótimo. Então, a gente, né, na maioria dos casos, oferece a viagem entre um bimestre e outro, e no final do ano a gente oferece também uma viagem para a Austrália, que é uma viagem de 10 dias, que acontece em novembro, que esse ano não está acontecendo, né? Mas começa em Sydney, vai para Queensland, para Gold Coast, é bem legal. Mas quando eles me perguntam, entre as duas, qual que você preferiria? Eu acho mais importante fazer a da Ilha Sul, que é Nova Zelândia. Primeiro, porque você veio para Nova Zelândia, então concretiza isso aí, você conhece a Nova Zelândia, né? Segundo, porque é muito mais em conta, né? O trecho internacional é mais caro, o dólar australiano é mais alto, então viajar na Nova Zelândia eu acho mais interessante ainda, porque é um país muito único, né? E Ilha Sul é muito bonito, aquela parte de Queenstown, os lagos e tudo mais, né? Eu acho muito bonito. Então é para lá que eu tenho que ir, quando eu for visitar Nova Zelândia. Eu acho que você precisa conhecer. Este ano foi um ano que, meu Deus do céu, eu tava cheio de viagem marcada e uma das viagens que era prioridade era Nova Zelândia, né? Nova Zelândia que pena. Mas vai acontecer no próximo ano. O Japão está indo bem com essa coisa da administração do coronavírus, né? Eu acho que em breve será liberado, né? A conexão Nova Zelândia e Japão. Você não acha? Eu estou otimista. You're hoping. Eu estou bem otimista. Porque o pessoal aqui no Japão, né? O pessoal trabalha bastante, né? E por conta disso acabam tendo uma condição financeira legal. Então, aqui é muito comum o pessoal viajar, né? A gente faz bastante viagem por aqui. Então, tem uma ilha que faz parte do Japão que chama Okinawa, né? E a gente só tá podendo viajar para lá. Então, o pessoal tá só em qualquer outra ponte aérea que abrir, o pessoal vai estar... Ai, que bom. Mas, Guto, eu acho tão interessante a conexão que tá com o Japão que está acontecendo na minha vida, porque o meu filho mais velho, de 25 anos, o Connor, ele tem uma namoradinha de 3, já vai ficar noivo, né? E ela é japonesa. Japonesa. Ela é parte de... E ela tá aí daqui? Ela mora aqui. O pai é japonês e a mãe é neozelandesa, então ela é half, né? É half, como se fala aqui, é half Japanese, half Kiwi.
E o Kono já foi para o Japão, ele ama a cultura japonesa, ama a culinária japonesa, e o sonho é morar no Japão. Eu já digo para ele que ele está super convidado para vir conhecer aqui. Prepare-o para ele já obrigada. Obrigada. Pois é, Guto. Então, você tem mais alguma pergunta? Como é que você está aí com a... Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais 2 perguntas aqui, aí, pessoal, aí é isso. Quem mandar a pergunta agora, porque senão a Kátia vai ficar aqui até amanhã. Não, eu tenho tempo, não tem problema. Eu quero responder o pessoal, porque também, né, então, tem suas dúvidas, é importante responder. Pode mandar. O Teacher Ademar, ele está representando um grupo de mães, tá? Que estuda o Fox. Então elas estão fizeram as perguntas para ele está enviando para a gente, por isso que ele está aqui nos acompanhando. Então, certo. A pergunta dele que foi feita foi o seguinte, ó. Um aluno, eu acho que a gente respondeu, mas vamos ver aqui, ó. Um aluno que, com 18 anos, ele terminou o fundamental, mas não começou o ensino médio, ou seja, ele parou ali no 9º ano. Só que ele está com idade para fazer o último ano do high school. Não tem problema, não teria problema, né? Tá, então deixa eu ver. Esse estudante terminou o fundamental, mas ele está com idade de 3º ano, mas ele não estudou o 1º e 2º ano, por exemplo. Né? Ok, ele no Brasil. Aqui no Japão. Tá. Guto, eu acredito que não será um problema, mas como é um caso muito específico e a gente nunca teve antes, eu prefiro que, se você pudesse, por favor, me mandar por e-mail e eu procuro saber junto às escolas, tá? Porque se ele não estudou, uma coisa é ele não ter conseguido as notas, como a gente fala no Brasil, porque isso não faz diferença na Nova Zelândia, né? Mas passar 2 anos sem estudar e vir estudar aqui, talvez vá requerer mais cuidados, perguntas das escolas, por quê, como que ele está socialmente para aceitar, para ingressar na escola e ter a rotina de escola aqui, entendeu? Então, não é um caso que já tivemos na nossa experiência. Então, eu prefiro consultar as escolas para poder responder. Mas eu acredito que será possível, sim. Tá? Aqui, com a nossa relação Japão-Nova Zelândia, Spring Discovery, isso pode acontecer com alguma certa frequência, tá? Porque não é anormal o aluno entrar no 1º ano, ele está ali com seus 15 anos mais ou menos, né? E de repente ele conseguiu o que a gente chama aqui de baito, que seria part-time, né? E aí ele acabar gostando mais de trabalhar. Entendi. Então o motivo dele não ter estudado esses 2 anos é porque ele está trabalhando. Yes, probably yes. Ok, yeah. Então eu acho que é bem possível que não seja um problema, porque o problema seria, se a gente escuta do Brasil, o estudante, um adolescente, né, no Brasil, de classe média alta, de classe média para classe alta, que não vai para uma escola durante 2 anos, levanta umas bandeirinhas para a gente. Por quê? Yes. Né? Porque eles não trabalham nessa idade lá, né? Mas o Japão Japão já é uma cultura diferente. Ele está trabalhando, é positivo. Inclusive isso existe aqui, que são os estudantes que vão fazer o que a gente chama na Austrália de TAFE, né? Que é o técnico, né? São os estudantes que terminam, que eles param de estudar, digamos, no final do 1º ano, os últimos 3 anos acadêmicos, o ano 11, 12 e 13. Então, tem estudantes que terminam o ano 11 e já vão direto para uma escola técnica para trabalhar, ou como eletricista, e já fazem o curso e, paralelamente, já trabalham. Então, eu não acredito que vai ser um problema, viu, Guto? Mas eu só queria me verificar porque nós não tivemos isso até agora, tá? Então é bom a gente verificar para dar uma resposta com segurança, né? Maravilha. Muito bom. Basicamente, o que o pessoal me perguntou tá aqui. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, estamos nos últimos minutos da nossa live aqui, porque ela já está bem extensa, né? Eu, particularmente, eu tirei todas as minhas dúvidas, né? E as dúvidas que tinham me passado também. Tinha mais uma aqui que tinham me mandado no Instagram, que seria quando o aluno chega, né, mas acredito que você respondeu através da orientação. Mas a pergunta quando o aluno chega, quando a pessoa chega na Nova Zelândia, quais são os primeiros passos, né? O que ele vai fazer primeiro assim que ele chegar, né? Então, of course, que seria parte da orientação,
Sim, a orientação. E Guto, você acha que os seus estudantes viriam com um grupo ou chegariam isoladamente? Eu quero montar, junto com você, Kátia, eu quero montar esse pacote fechado para o gap year de um termo, né? Então, nesse caso específico, a gente vai levar um grupo. Mas a gente vai ficar aberto, então provavelmente vai ter alunos indo sozinho também. Então o que a gente faz é que com os estudantes que chegam isoladamente, a gente obviamente não pode tirar 2 dias para oferecer uma orientação só para 1 ou 2 estudantes. Então a gente tenta inserir num grupo e fazer a programação de 2 dias. Os estudantes que chegam isoladamente, a gente faz a parte só da apresentação, que é aquela parte da apresentação com o manual e tudo mais, tá? Então, os estudantes que vêm em grupo vão ser recebidos no aeroporto por um grupo, por vários, né, representantes da Discovery, a gente vai para um hotel e tem toda essa programação. E os estudantes que vão chegar individualmente, a gente também vai receber no aeroporto, né, só que provavelmente eles vão direto para suas famílias hospedeiras e a gente marca depois um horário para fazer essa orientação de chegada, que pode ser na escola, pode ser conosco, né, a gente vê aí mediante a localização do estudante. Se o estudante vai para uma cidade fora de Auckland, então a gente já faz esse treinamento, essa orientação na chegada no aeroporto. A gente já organiza a chegada e pede aí umas 2 horas só para isso e depois então o estudante prossegue para o seu destino final, entendeu? Eu gosto muito do seguinte, eu gosto muito de já montar o programa e vamos fazer que a gente vai entender isso na prática. Então, exatamente. Então, students, Springers, no worries, a gente vai fazer isso ano que vem, então se preparem. Se Deus quiser. Guardem o dinheirinho de vocês, dos part-timers do Byte, para vocês poderem ter essa experiência aí de pelo menos um termo lá. E aí a última pergunta que eu vou pegar aqui, olha só, que é a pergunta da Ana. Ela só queria saber mais uma coisa, se também vocês ajudam a assistência no processo de entrada na faculdade, ou se no caso da Discovery ela se limita só às escolas mesmo. Ok, a entrada na faculdade é feito através da escola. Então, o que a gente faz, sim, é estar sempre em contato com as escolas para ver se as necessidades, as exigências que são, né, relacionadas à entrada do estudante estão sendo encontradas, estão sendo atendidas, tá? Então, a gente não tem não pode lidar diretamente com a universidade para cada estudante, mas a gente lida com a escola, que é quem vai conferir aí, né, e dar os boletins e tudo mais. Porque esse monitoramento com a escola é muito importante, Guto, porque os resultados acadêmicos também vêm durante o ano, entendeu? Eles têm os exames no final do ano, os exames nacionais, mas durante o ano tem várias atividades, inclusive exames locais, que contam pontuação para essa entrada, entendeu? Então, essa comunicação frequente com a escola e exigir sempre um boletim de atualização, isso é muito importante para a gente ver como que o estudante está rendendo, né? O rendimento, o progresso do estudante, tá? Mas no final é o estudante e o seu rendimento que vai segurar aquela vaga naquela universidade, tá? Bacana, então quem vê direto é o próprio colégio, o próprio high school. Porque na verdade é o resultado que o estudante consegue, entendeu? O estudante, digamos, né, quem vai fazer nutrição, né, então ele vai fazer as matérias que são relacionadas, que tem esse peso para a entrada dele na universidade nessa área de nutrição, e temos também em cada escola os Careers Advisors, que são psicólogos, psicopedagogos que ajudam com essa parte de vocação, entendeu? Porque é muito comum entre os nossos adolescentes, eu não sei o que eu vou fazer. E aqui os pais não interferem, né? Então, já é demais até, né? Eles no Brasil interferem demais, aqui de menos, eu acho, né? Então, os psicopedagogos têm uma função importantíssima de orientar esses estudantes o que seria, né, relevante para eles fazerem quando eles não têm tanta certeza, tá? Então, eles ali se preparam academicamente e aí os resultados dele é o que vai garantir a entrada dele na universidade. Legal, entendeu? Muito bem. Muito bem. Eu sei que a Ana que fez essa pergunta porque ela já está sonhando já em entrar numa faculdade no exterior. A Ana já estava com tudo pronto para tudo, sem exceção, tudo pronto para a Austrália, para ir para a Austrália. E aí que legal. Iria para que lugar da Austrália? Sydney, New South Wales. Ai, que legal. Wales. Ela estaria indo
pra lá, mas infelizmente vai tá esperando um pouquinho, né, Ana? Mas eu tenho certeza que ano que vem você vai conseguir. Se quiser. Né, o pessoal está agradecendo bastante aqui no chat pelo talk. Muito obrigado. E também, se você quiser passar o meu e-mail, ou Guto, fique à vontade. Se tiver qualquer pergunta se eu não pude responder agora, ou qualquer dúvida que venha a surgir depois, eu fico à disposição. Tá Maravilha, bom? perfeito. Então tá bom. Então eu acho assim que a gente conseguiu responder bastante coisa. É importante. Ótimo. O mais legal dessa live aqui foi a gente já combinar de fazer um pacote especial para os alunos da Spring, para a gente poder fazer esse projeto começar a partir do ano que vem. Abriu a fronteira, vai ter um monte de alunos sim descendo com a camisa assim, ó, Uau! Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ficamos muito felizes, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Pode contar sempre conosco, Guto. E quando você quiser fazer uma próxima reunião, um treinamento online, mais uma live, estou à disposição. É só a gente agendar. Tá bom? Eu agradeço de coração, Miss Kátia. Muito obrigado. Obrigada a todos. E, por favor, passe o meu agradecimento aí para todos os seus participantes. Tá? Amen. Farei. Obrigado, gente. Thank you very much for watching this video, guys. Spring Your Life. Take care, guys. Bye-bye. Goodbye. Take care.